Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E como você viu no título do vídeo, eu vou falar, né, no vídeo de hoje sobre o Maníaco da Cruz, que é um camarada que foi preso, tá, em 2008, acusado, né, de assassinou 3 pessoas. E a forma como ele assassinou essas pessoas chamou muita atenção na época, foi muito comentado. Muitos canais, inclusive o canal Assombrado, contou essa história, né, esse relato. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, porque tem elementos aí nessa história que podem ser remetidos ao sobrenatural. E é isso que eu quero abordar no vídeo de hoje. Então, você que está chegando agora, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui com seus conhecidos, ajuda o canal do narrador a bater os 5.000 inscritos e dá um hype no vídeo aí, porque dá uma força aí para mim. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu falei para vocês na introdução aqui do vídeo, né, esse Maníaco da Cruz, ficou conhecido, na verdade, por ter assassinado essas pessoas dessa forma inusitada. O nome real desse cara é Doinatan Celestrino, né? O nome dele é isso mesmo que eu falei, né? Ele foi preso na época com 16 anos, quando ele cometeu esses crimes, tá? E o que chamou a atenção da polícia e da galera do lado de cá, né, do sobrenatural, foi a forma como ele matava, né? Ele era um serial killer, um dos primeiros serial killers aí dessa nova geração dos anos 2000. E ele matava as vítimas, né? Ele deixava as vítimas lá, se eu não me engano, asfixiadas, estrangulava a galera e deixava as vítimas com braços abertos e pernas cruzadas, né? Como se estivessem crucificadas. O caso dele, né, do Dionatan Celestrino, hoje com 32 anos, né, ele está preso até hoje, desde 2009 até hoje. Ele foi para uma unidade de detenção na época, né? Mas, segundo as nossas leis, com 21 anos de idade ele seria solto, mas como a justiça percebeu que o cara não tinha nenhuma condição de viver em sociedade, mantiveram ele preso, né, em uma instituição para pessoas com problemas psiquiátricos, onde ele está, acredite se quiser, cursando faculdade, é isso aí. Está cursando ensino superior à distância e talvez um dia esteja aí ao seu ladinho, trabalhando em algum lugar, tá? Mas enfim, isso aqui é papo para um outro tipo de conteúdo. Vamos focar aqui no sobrenatural. Bom, esse caso, né, do Maníaco da Cruz, é um dos casos mais emblemáticos do judiciário brasileiro, tá? Esse homem que passou metade da vida sob custódia do Estado, ele foi protagonista de um outro episódio, além desses crimes que eu mencionei. Ele jogou urina aí no policial, tá? Ele teve um surto, ele tem vários surtos aí ao longo do tempo. Esse surto dele já foi mais recente, né? Se eu não me engano. Foi aí no ano de 2024, foi ano passado. E ele jogou urina aí no policial, né? O policial da ala psiquiátrica, né? Do Instituto Penal de Campo Grande, o IPGC. Ele jogou a urina no policial onde ele está sob custódia há mais de 10 anos, tá? Recapitulando esse caso, ele ficou conhecido por ser responsável por 3 crimes no ano de 2008. Na época ele era adolescente, foi encaminhado aí para instituições de internato destinadas para menores infratores, tá? Esse caso aconteceu lá em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, interior do estado, tá? Como eu informei para vocês, as nossas leis elas não têm prisão perpétua, mas essa brecha que a lei arrumou, né, de questões psiquiátricas, mantém esse cara na jaula até hoje. Mas aí, até o momento, né, vocês escutaram eu falando, né, sobre os crimes que ele cometeu, quem era esse cara, e eu falei isso para vocês entenderem, né, o caso primeiro para depois entrar aí sim a questão sobrenatural do negócio. O que chamou muita atenção na época, lá em 2008, 2009, quando esse caso aconteceu, foi que ele falou, né, ele deu entrevistas, declarações, falou isso para os policiais, para o delegado, enfim, que ele matava porque ele tinha sido possuído por um demônio. Ele falou que escolhia as vítimas por questões religiosas e também sexuais, tá? Possivelmente, provavelmente, não, acredito que isso não foi confirmado, né? Mas ele tinha aí uma certa repulsa por homossexualismo, mas isso não é confirmado. Essa é uma coisa que levantaram suspeitas na época, mas não sei, não me lembro se isso foi confirmado. Procurei aqui confirmar, mas não encontrei informações. Agora, essa questão dele estar possuído foi o que chamou muita atenção. Ele disse que cometeu esses crimes por isso, porque uma entidade sobrenatural dominava o corpo dele
e ele acabava aí perdendo a consciência, perdendo a razão, né? Mas aí você que está assistindo esse vídeo vai dizer, narrador, esse cara tá metendo louco. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, falou isso só para tentar escapar da cadeia, para tentar comover aí talvez uma parte da galera que é convertida ao evangelho, que acredita em segunda chance, em perdão, que acredita na questão de possessão demoníaca, e também a galera do sobrenatural do lado de cá, que sabe-se que tem esse tipo de caso, que isso existe, já aconteceu, já falei aqui no canal sobre casos de possessão demoníaca. Eu mesmo já presenciei uma vez uma situação bem esquisita que remeteu muito à possessão, e existem as células de exorcistas no Brasil e no mundo todo, que inclusive é reconhecido pelo Vaticano e é treinado por eles, tá? Agora sim, com relação à questão desse caso em específico, do caso desse rapaz aí, eu tenho uma opinião, tá? Eu vou falar a primeira questão sobrenatural que pode estar envolvido, depois vou emitir minha opinião para vocês, como eu sempre faço aqui no canal, de forma bem honesta e sincera. Assim, galera, eu sinceramente acho que esse cara tem problemas psicológicos muito graves, tá? Que não tem uma ligação direta com o sobrenatural em si, mas eu não posso deixar de mencionar que isso pode acontecer também devido a rituais, tá? Não é novidade aqui pra gente que mexe com essas coisas, que estuda sobre isso, que muitas pessoas entram no ocultismo de forma muito precoce, muito cedo, sem a devida instrução e começam a fazer coisas muito por impulso, tá? Como assim? Por exemplo, questão de vampirismo, que eu sempre falo aqui no canal, já tô cansado de falar, acho que eu me torno até às vezes repetitivo, né? Peço até desculpas a vocês, aqui o pessoal escuta sempre eu falando a mesma coisa, mas eu preciso repetir. Rituais, seja eles de vampirismo, seja eles de banimento, invocação, evocação, são extremamente perigosos e podem abrir portais para outras dimensões e trazer para cá seres espíritos que vão atormentar a sua vida. Isso é fato, tá? Isso é fato. Eu sempre digo isso, gosto de enfatizar isso porque o pessoal esquece desse detalhe, o pessoal esquece que seres sobrenaturais, né, espíritos obsessores, até mesmo entidades baixas como os quiumbas, que eu já fiz, mencionei uma vez aqui no canal, até para chegar no ponto de demônios em si, tudo é um caminho, é um passo a passo, é uma porta que você vai abrindo e chega um momento que você não consegue mais fechar. Quantas pessoas eu já presenciei, quantas pessoas eu já avisei que tiveram suas vidas completamente destruídas por causa de rituais vampíricos, rituais da Bíblia vampírica, da Otto, rituais de sacrifício, rituais do livro de São Cipriano. Eu tenho esse livro aqui em casa, o livro de São Cipriano. Tem rituais pesadíssimos naquele livro, práticas ali que se você for levar ao pé da letra, você vai ficar preso, você vai em cana mesmo. Porque envolve questão de sacrifício humano, envolve ritualística pesada. A própria magia negra, a própria Kibana, né, que é essa vertente mais, que mexe mais com essa questão de sacrifício, de corte animal, se você for levar ao pé da letra tudo que é necessário fazer para certas práticas, você não vai conseguir conviver em sociedade, você vai se transformar num monstro, tá? Então eu acredito que esse cara aí, pelas vestes dele na época, pelas coisas que ele falava, provavelmente ele poderia ser um praticante de vampirismo, esse vampirismo mais radical, tá? Muito provavelmente influenciado por algum clã de vampiros real, tá? Que disse para ele fazer aquilo. E o cara simplesmente assimilou aquela realidade, absorveu aquilo, começou a vivenciar, deixou a vida social de lado, deixou de ser um ser humano e passou a ser apenas uma marionete. Tá? Isso pode ter acontecido com ele, não estou justificando o que ele fez. É um crime de onde ele tem que pagar mesmo, tem que se fuder mesmo, porque quem tira uma vida não é mais gente, se torna outra coisa. Mas eu também não posso negar que existe a questão espiritual envolvida, a questão ritualística, que pode ter sido o caso dele. Tanto que dizem, há relatos, lá onde ele vivia, que antes desse negócio acontecer, antes dele surtar, né, ele era um cara normal, levava uma vida normal, não tinha nenhum tipo de inimizade, nunca demonstrou comportamento agressivo nem violento. Então isso pode acontecer. Por outro lado, eu também sei que existem psicopatas que desde a infância já dão sinais e a família não percebe. Também pode ter sido o caso dele. Então, assim, é difícil descrever, é difícil a gente bater o martelo num caso desse, porque envolve muitas coisas. Envolve criação, envolve a questão de você saber o que é que o cara estava pensando, e isso só ele pode dizer, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então, assim, trazendo esse caso que me pediram para falar sobre isso, né, pela forma bizarra como ele matava as pessoas,
pode ter acontecido isso. Tem até um outro caso chamado o Vampiro de Niterói, que ficou bem conhecido também, onde o cara matava crianças, né? Fala assim, abusava das crianças, para o YouTube não restringir esse vídeo, e ainda bebia o sangue. Esse caso ficou muito conhecido, inclusive esse cara tá para ser solto agora, né? Junto com o Maníaco do Parque também. Então, assim, tem muitos casos aqui bizarros que aconteceram no Brasil que eu posso até comentar se vocês gostarem, né? Se vocês quiserem, na verdade. Esses crimes que de alguma forma podem envolver o sobrenatural de alguma forma. E eu posso comentar aqui, porque são muito pesados, tá? Então talvez esse vídeo até seja desmonetizado. Então eu preciso do apoio de vocês. Curtam, comentem esse vídeo, compartilhem, divulguem, né? Porque isso ajuda muito o canal. Mas assim, a minha opinião sincera, como pessoa que assistiu, que acompanhou na época esse caso, é de fato que esse cara tinha problemas psicológicos e também perversidade, tá? O cara me parece ser muito perverso. Tanto que as autoridades falam que ele não tem condições de conviver em sociedade. E isso não é à toa, tá? Se eles falam isso é porque eles sabem o que estão falando. E é isso, pessoal. Essa é a minha opinião a respeito desse caso, tá? Ele pode ter sido vítima, sim, de uma possessão demoníaca, mas muito provavelmente não foi. É só mais um caso de um cara, né, que surtou, tirou a vida de 3 pessoas e depois meteu o louco dizendo que foi o sobrenatural. Mas lembrando que, deixando claro que, colocando nota de rodapé, que isso pode também acontecer, tá? Uma pessoa pode sim, demônios têm essa capacidade de possuir completamente uma pessoa e simplesmente controlar suas ações, a gente sabe disso. Mas nesses tipos de caso, me parece que não foi bem o que aconteceu no caso desse rapaz aí, tá? Do Maníaco da Cruz. Então, essa é a minha opinião, esse foi o caso, né? O caso bizarro. Se você não conhecer esse caso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Você acha que foi um demônio? Você acha que foi só a perversidade do cara? Ou você acha que tem algo mais, algo além disso por trás dessa história? Enfim, tô louco para saber a sua opinião, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Vou deixando vocês por hoje, né? Fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.